Esse é um problema muito delicado, é um problema que deve ser meditado em cada caso é um problema que deve ser refletido com muito cuidado. Ideal, no sentido geral, é evitarmos os transes mediúnicos nas residências. Porque por melhor que seja a nossa residência não está equipada com as mesmas defesas e potenciais magnéticos da casa espírita. No transe mediúnico, a gente pode dar passagem aos espíritos bons, mas também os espíritos em sofrimento. E as nossas casas, a gente convive em nossas casas, a gente vive em nossas casas. E os espíritos que a gente dá passagem em transe mediúnico, nem sempre são levados já para as cidades espirituais, para as colônias. Muitas vezes ficam no ambiente sendo tratados. Se a gente abre o canal para essas entidades começarem a se comunicar, pode acontecer de elas ficarem ali na nossa residência um tempo. E como nós temos momentos de instabilidade, momentos de fraqueza, momentos de oscilação, aquelas entidades ali presentes e a nossa presença pode abrir espaço para fenômenos obsessivos, para atrapalhações, para perturbações espirituais. Razão pela qual os melhores autores, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e outros, não recomendam sessões mediúnicas feitas em casa de um modo geral. Sessões mediúnicas têm a ver com um trabalho em que a casa espírita, porque tem anos aquela instituição ali, as pessoas orando, então a atmosfera espiritual é preparada por causa da oração das pessoas. E em casa, a gente tem os nossos desafios, a gente tem momentos de alegria, mas tem momentos de aborrecimento. Então a atmosfera espiritual do centro está mais bem preparada. Eu sempre uso essa metáfora. Prestar socorro, a gente presta socorro até no meio da rua. Mas cirurgia, a gente faz cirurgia no hospital. Por quê? Porque a sala cirúrgica é asepsiada, é limpa, é higienizada. Da mesma forma, a reunião mediúnica no centro é asepsiada, é uma sala cirúrgica. Então, de modo geral, não deve ser feita em residências, porque a gente não tem condição, especialmente porque a gente tem ainda conflitos, tem desafios em casa. Então, dá passagem não. Agora, é claro, às vezes acontece de pessoas na casa, membros da família, serem todas pessoas que participam já de sessão mediúnica, pessoas que já têm maturidade, que já estão, digamos assim, acostumadas com o fenômeno. Nesse sentido, faz o evangelho no lar, em oração, e de repente um médium daquele que já é um médium adestrado, que já é um médium equilibrado, de repente sente uma presença espiritual, uma presença positiva, e o médium pode saber se é uma presença positiva ou não, ele sente as sensações. E aí, naquele clima de harmonia, todo mundo ali é maduro, todo mundo ali já está acostumado, e de repente acontecer de dar uma mensagem espiritual, uma ou outra vez, vá lá. É válido. Agora, que a gente não transforme nossa casa, nossa residência, em uma reunião mediúnica, uma reunião espírita. De maneira geral, isso não é recomendado. E os espíritos bons sabem o que está acontecendo, está sabendo da pandemia, e não vai querer forçar a mediúnica pela goela abaixo da gente. Porque eles sabem mais do que a gente o que está acontecendo. Então esse é o momento de recolhimento, esse é o momento talvez da gente usar nossas forças mediúnicas de uma outra forma, né? Da mesma forma que quando o médium fica doente, em cima de uma cama, ele não pode ir para a sessão mediúnica, ele não deixa de ser médium, mas os espíritos bons compreendem. Da mesma forma que uma grávida, a gravidez não impede necessariamente a médium de participar. A gravidez não é doença, é um fenômeno. Mas a grávida de 8 meses, que às vezes não consegue ficar mais sentada, por exemplo, numa sessão mediúnica de 1h30, 2 horas, às vezes evita. Ou uma gravidez de risco, que a pessoa precisa ficar deitada, e se ela for médium, mas os espíritos compreendem. Os espíritos bons compreendem. Há exceções. Esse momento é uma exceção. Então que a gente faça oração, que a gente faça vibração, porque quase sempre as nossas casas não estão equipadas. Agora, com exceção, quem lê o Diálogo com as Sombras vai ver Hermínio de Miranda falar de uma exceção. Né? Ele próprio fazia na residência dele, ele próprio fez isso na residência dele. Mas no caso de Hermínio de Miranda, era ele praticamente a esposa, ele teve filho, mas os filhos já moravam cada um lá, e tinha uma vida familiar equilibrada. E nesse sentido pode até favorecer, porque a gente não pode negar também que a casa espírita que está em tão pé de guerra, que está um desequilíbrio na casa espírita. A gente não pode negar isso. Então há exceções. Hermínio Miranda tinha uma vida equilibrada ali, uma atmosfera equilibrada, e ele conseguiu na casa dele uma sala própria, afastada, que nem a faxineira entrava. Ele deixava fechada e só ele entrava para fazer a limpeza.
Nesse caso, foi nessa sala mediúnica que ele teve as grandes experiências do laboratório mediúnico, na qual gerou Diversidade dos Carismas, um livro fantástico, Diálogo com as Sombras, e os conteúdos de Nossos Filhos São Espíritos, foi dessa mediúnica, e tantos outros que apareceram graças a essa mediúnica que ele fazia na sua residência, numa sala anexo. Nem sempre a gente tem condição de fazer isso. É claro que a espiritualidade leva em consideração tudo isso. Ideal que a gente evite, com algumas exceções que a gente evite, né? Então essa é a nossa recomendação.